Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma ideia bem intrigante. E se o jeito que a gente enxerga o mundo, agora, nesse exato momento, for só um reflexo do que já aconteceu? A gente vai explorar essa ideia da lente do passado e como ela pode estar mudando e até limitando a nossa vida hoje. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, pode bagunçar um pouco as coisas. E se essa realidade que a gente sente, que a gente vive, não for bem o presente? E se for só uma projeção, uma espécie de miragem criada pelo nosso passado? É essa a questão central que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora, uma imagem bem forte. Pensa que todo mundo olha para o mundo através de um filtro, uma lente mesmo, sabe? E o nome dessa lente é a lente do passado. Mas o que é essa lente, afinal? Claro que não é nada físico. É um filtro mental que a gente constrói com as nossas memórias, com os julgamentos que já fizemos e um ponto-chave aqui, com as mágoas que a gente ainda carrega. É por esse filtro que a gente acaba interpretando tudo o que acontece na nossa frente. E a consequência disso é direta, é imediata. Olhar através dessa lente é como tentar ver uma paisagem linda, cheia de cor, mas através de um vidro todo trincado e empoeirado. A gente não está vendo o que está acontecendo agora, mas sim uma versão distorcida, uma versão editada por tudo que já foi. Ok, até aqui a ideia faz sentido, né? Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Quais são os mecanismos, muitas vezes invisíveis, que essa lente usa para bagunçar a nossa percepção da realidade? A fonte que a gente está analisando aponta para 3 distorções principais. Primeiro, aquela tendência de ver a memória de alguém e não a pessoa que está ali. Segundo, a armadilha de ter uma mente que vive presa no que já passou. E terceiro, que talvez seja o mais sutil e poderoso, a gente confundir a nossa interpretação das coisas com a realidade das coisas. Vamos olhar cada um desses pontos. Vamos começar com essa primeira distorção. Pense em alguém que faz parte da sua vida há muito tempo. Muitas vezes, quando a gente olha para essa pessoa, a nossa reação não é para quem ela é hoje, mas para um fantasma. A gente reage ao eco de coisas que ela fez lá atrás, a feridas antigas, e não ao ser humano que está bem ali, na nossa frente, no presente. É isso, olha que forte. Uma única mágoa do passado pode virar o filtro que define tudo. A pessoa deixa de ser quem ela é para se transformar na nossa cabeça no inimigo daquela história antiga. É como se a gente congelasse a identidade dela no tempo por causa da nossa própria percepção. Isso leva a gente para um ponto que é, assim, o pulo do gato. A diferença entre a realidade e a nossa interpretação. Imagina que está chovendo. A chuva em si é um fato neutro, mas a interpretação pode ser que de horrível ou, nossa, ótima para as plantas. O sofrimento, segundo o material que a gente estuda, nunca vem do fato da chuva. Ele vem da história que a nossa mente conta sobre a chuva. E essa história, adivinha, é sempre filtrada pelo passado. Essa filtragem constante através do passado acaba nos levando para um lugar perigoso. Um lugar que a gente pode chamar aqui de a prisão das memórias. E como é que a mente fica presa ali? É um ciclo vicioso, sabe? Um que consome uma energia absurda. É a mente repassando cenas antigas como se fosse um filme em loop. É a mente ensaiando discussões que já terminaram, tentando encontrar um final diferente. Chega ao ponto da mente até reeditar as próprias memórias para elas se encaixarem melhor naquela dor que a gente insiste em sentir. Pensa nisso. Se todo o espaço mental está ocupado por esse filme do passado, simplesmente não sobra espaço para o agora. É como se o presente batesse na porta, mas ninguém atendesse. A sala de cinema da mente está sempre lotada, assistindo às mesmas reprises. E aqui que está a grande pegadinha, a grande ilusão. Essa projeção sem fim de memória sobre a tela da realidade acaba sendo confundida com o presente. A pessoa acha que está reagindo ao que está acontecendo agora, mas na verdade está só reagindo às sombras e ecos de ontem. Mas, olha, a boa notícia é que a gente não está preso nisso para sempre. Depois de entender o problema, a gente pode começar a olhar para a solução. E ela começa com uma decisão consciente. A escolha de ver de novo, de ver diferente. O primeiro passo é reconhecer o preço real disso tudo. Insistir em olhar pela lente do passado não é só ser nostálgico. É, na prática, uma forma de cegueira. É escolher não ver nada como realmente é, aqui e agora. Então, qual que é o caminho para limpar essa lente? São 2 passos, basicamente. E os 2 exigem coragem. Primeiro, ter a humildade de duvidar das nossas próprias conclusões automáticas.
A coragem de pensar, será que essa história que a minha mente está contando é a verdade absoluta? E a partir daí vem o segundo passo, a escolha ativa, consciente de soltar o passado. E quando essa escolha é feita, o que se ganha? Isso leva a gente para a parte final da nossa análise, a recompensa gigantesca que é a liberdade do agora. Pensa bem nessa troca. O que a gente solta? O peso daquelas dores que sempre voltam, dos velhos julgamentos, das mágoas que já estão enferrujadas. E o que se ganha? Liberdade. A liberdade de não ser definido pelo que já foi. E junto com ela vem a capacidade de ver o mundo e as pessoas não mais pelo filtro do medo, mas com uma clareza que se parece muito, muito com amor. Sabe, muitas vezes existe um medo de que soltar o passado significa perder uma parte de quem a gente é. Mas a fonte aqui sugere exatamente o contrário. Não é sobre perder quem se é sobre ganhar a liberdade de descobrir quem se pode ser, agora. E a gente termina com essa reflexão. Se fosse possível, só por um instante, deixar essa lente de lado, sem o filtro das memórias, sem o peso das mágoas, o que se escolheria ver neste exato momento? A resposta para essa pergunta, bom, talvez seja o começo de tudo.